Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, né? A gente está falando de deformação por flexão, tá? Então, se não viu o vídeo anterior, volta lá, vê o vídeo, que isso aqui é uma continuação. Bom, então só para a gente não perder o foco, né? A gente está procurando relacionar o raio de curvatura com a flecha vertical. Então, relacionar o ρ com o v de x, né? A flecha, ela varia de acordo com a posição, né? Então, a gente está buscando essa relação, tá? Então, para isso, a gente vai usar a geometria diferencial, né? Então, aqui eu tenho um apoio, né? Aqui eu tenho meu próprio elemento. E aqui eu tenho a minha linha elástica, né? Então, a representação da minha flecha. Em uma distância x, eu tenho uma flecha Vx. Aí, em uma distância que eu somei um dx, eu tenho uma flecha x mais dx, tá? Então, aqui eu tenho uma flecha v de x e aqui eu tenho esse acréscimo aqui, ó, de dv, um acréscimo da minha flecha, né? Bom, aí eu peguei esse triângulo ABC aqui, ó, esse triângulo ABC. Esse triângulo ABC eu tenho aqui em cima no meu cateto adjacente dx e no meu cateto oposto um diferencial de flecha aqui, ó, um diferencial de v de x, né? Bom, então, minha tangente de beta-x, o meu beta está aqui, ó, né? Meu beta está aqui, que também está dentro desse meu triângulo ABC. Minha tangente de beta-x, né, vai dar dvx, então o cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Para pequenas deformações, né, eu posso admitir que a tangente de beta-x é o meu próprio beta-x. Aí isso é bem fácil mostrar, procura na internet aí que vocês vão achar com facilidade, tá? Então, para pequenas deformações, a gente pode admitir isso. Bom, aí aqui ele estabelece uma relação de beta-x para um beta que ele chamou de x mais dx. Esse ângulo beta aqui, ele é em relação à minha flecha, né? Então, aqui em vermelho, ó, a minha flecha em vermelho, de v de x, eu tenho um beta-x que está passando aqui, ó. Então, aqui está o meu beta-x. Quando eu tenho um acréscimo de flecha, ou seja, a minha flecha passa de vx para v de x mais dx, então está aqui, ó, a minha flecha, o meu ângulo ele muda, né? Então, o meu ângulo ele passa a ser esse meu ângulo em azul aqui, ó. Né? Então, a diferença do meu ângulo em vermelho para o meu ângulo em azul, ele vai ser esse ângulo em verde aqui, ó. Então, percebe que essa o que está em amarelo aqui, ó, vai ser a diferença do meu ângulo inicial para o meu ângulo final. Bom, ótimo. Então, eu cheguei nesse valor de delta beta x, uma variação desse ângulo, né? Bom, então agora ele aproximou aquela figura de cima, né? Então, ele chama atenção para o triângulo EDC aqui, ó. Então, EDC. Então, esse ângulo delta beta x, ele também está aqui dentro, né? Ó. Então, ele faz a soma dos ângulos internos aqui, né? Então, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, ficou aqui nesse cantinho aqui, ó, delta beta x, mais um ângulo que ele chama de gama, mais 90 graus. Então, aqui, 90 graus. Então, isso é igual a 180. Então, ele isolou o gama aqui, né? Então, o gama ficou 90, passou para o outro lado, ficou 180 menos 90, ficou 90, né? E ele passou o delta beta x também para o outro lado, né? dbx, né? Então, ficou o gama 90 menos a variação de beta x, né? Então, ele chama depois atenção para um outro triângulo aqui, o triângulo AOD, que está aqui embaixo, ó, AOD. Então, de novo, ele faz a soma dos ângulos internos. Aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho gama, né? E aí depois ele substitui o valor de gama pelo valor de gama que a gente tinha encontrado aqui em cima, né? 90 menos o dbx, né? Então, 90 menos dbx, e aí fica 90 mais 90 é 180, passando para o outro lado, zero, né? Fica 180 menos 180, zero, né? Então eu sei que alfa é igual ao próprio dbx, ele passa para o outro lado positivo. Bom, seguindo, né?
eu posso dizer aqui que o comprimento desse arco, isso aqui lá da trigonometria, né, o comprimento do arco, ó, ds, vai ser o alfa, que é o ângulo, vezes o raio. Ó. O ângulo vezes o raio vai dar o comprimento do arco. Então, tranquilo isso aqui. E aí depois ele substitui o alfa pelo dbx que a gente chegou aqui. Ó. Então, o alfa é igual a dbx, né? Então, o ds vai ficar igual ao dbx vezes o ângulo, o raio ρ, né? Bom, e aí depois ele isola esse dbx, essa variação de beta, né? Então, o dbx vai ficar 1, passou o ρ dividindo, né? Então, fica 1 sobre ρ vezes ds. Ó. 1 sobre ρ vezes ds. Bom, e aí depois ele passou o ds dividindo, né? Então, ficou dbx dividido por ds. Bom, beleza. Para pequenas deformações, também, né, a gente pode admitir que o ds, que é o comprimento do arco, ele vai ser igual ao dx, que vai ser o comprimento do próprio elemento. Né? Então, como as deformações são muito pequenas, eu posso admitir isso. Esses ângulos aqui vão ser muito pequenos. Né? Esse dbx é muito pequeno. Né? Esse alfa é muito pequeno. Né? Então, eu posso admitir que ds é igual a dx. Na verdade, o alfa é muito grande, né? Porque o raio de curvatura é muito grande, porque a variação da flecha é muito pequena, né? Bom, então aqui ele substitui o ds pelo próprio dx. Então a única coisa que ele muda aqui, ó, ds para dx, tá? Então guardei essa equação aqui também. Bom, então a gente chegou nessas relações aqui, ó. Agora, eu cheguei no que eu queria no início da aula, né? Então, eu falei que eu queria uma relação entre o beta-x e a flecha dv, né? Então, olha o que eu estou falando aqui, ó. Que a derivada da flecha em função de x vai ser o próprio giro. Então, esse aqui não é o ângulo de giro, né? Então, eu estou falando que a derivada, presta atenção aqui, ó, a derivada da flecha do deslocamento vertical, que é o que a gente está procurando. Então, a derivada da flecha em função de x é o próprio giro, né? E a gente chegou na equação 4 aqui agora, ó, que 1 sobre ρ vai ser dbx, então a variação do giro em relação a x. Então, relacionando essas duas equações, ó, eu posso dizer que 1 sobre ρ, aí eu faço a derivada segunda disso aqui, ó, derivada segunda, a derivada segunda da flecha em relação a x vai ser 1 sobre ρ. Ora, mas eu tinha chegado lá na equação 2, lá em cima, né, que 1 sobre ρ era essa expressão aqui, ó, que relaciona momento, módulo de deformação e a inércia. Então agora eu cheguei numa relação da flecha, então a derivada segunda da flecha, né, em relação a x é igual a essa expressão aqui, ó. E eu sei que a derivada da flecha em relação a x vai ser o próprio giro. Então, resolvi meu problema, cheguei nessa relação, né? Consegui estabelecer uma relação entre giro, a flecha e um momento. Aqui, ó. Então, o E é uma constante, a inércia é uma constante e o momento vai ser o momento que está sendo aplicado na peça, né? Então, estabeleci a relação que eu precisava. A única coisa que eu preciso acertar agora, né, é em relação ao sinal, né, atribuir um significado físico, né, para essa equação. Ó. Então, como a concavidade ela está sempre contrária ao sentido positivo do eixo V, né, que é o eixo da flecha, então a derivada segunda ela tem que ser um número negativo, né? Então, portanto, eu vou inserir aqui um sinal negativo para atribuir significado físico, né, a essa expressão aqui. Então, essa aqui é a expressão que a gente vai utilizar nos exercícios, tá? Então, derivada segunda da flecha em relação a x vai ser essa expressão aqui. Bom, então, para o próximo vídeo, aliás, eu vou mostrar como que a gente utiliza isso nos exercícios mesmo, tá? Então, até o próximo vídeo, gente.